Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Você que está conosco no Justiça na Tarde, você que ligou o rádio agora, então lembrando, eu sou Carlos Eduardo Cunha, estaremos juntos até às 5 horas da tarde, no lugar de Walter Lima, que volta na próxima terça-feira, está desfrutando de merecidas férias para o retorno posteriormente à Justiça na Tarde. Nós vimos agora há pouco a reportagem de Fernanda Porto falando a respeito das alterações da lei que aumenta a pena para feminicídio. Um tema extremamente importante, considerando-se não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, o aumento das denúncias, o aumento do número de casos envolvendo violência contra a mulher. Para falar a respeito, de maneira genérica, do feminicídio em si, mas especificamente também sobre essa alteração que foi sancionada pelo presidente Lula na Lei 14.994, nossos convidados de hoje. Está conosco aqui a doutora Mariana Araújo Almeida, delegada-chefe adjunta da DEAN 2, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Dr. Everton Nobre, advogado criminalista, professor e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Sobradinho, na seção do Distrito Federal. Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues, advogado criminalista em Brasília, mestre em Direito Constitucional. Agradecendo a presença de todos os três aqui conosco nos estúdios da TV Justiça para um debate que, sem dúvida, como eu já salientei bastante, é muito importante. Eu vou começar perguntando primeiramente à nossa delegada doutora Mariana Araújo Almeida com relação à questão do feminicídio de maneira geral, por conta do que já foi classificado como uma autêntica epidemia de feminicídio. A pergunta já é mais ou menos clássica, já deve ter ouvido de diversas fontes. O que aumentou foi o crime ou as denúncias têm aumentado a partir de uma série de impactos como tecnologia, a coragem das pessoas em denunciar e mudanças na sociedade? Boa tarde, Cadu. Boa tarde aos demais presentes e aos ouvintes também. Bom, essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Nós não conseguimos entender como que no século tão evoluído que nós estamos, esses números de feminicídios, ou seja, de mulheres que morrem em razão da própria condição de ser mulher, por que esses números continuam aumentando? Nós vimos, acompanhando a evolução desses casos aqui no Distrito Federal, e esse ano a gente está conseguindo manter uma diminuição de cerca de 50% a 60% dos casos de feminicídio com relação ao ano passado. Mas no ano de 2023 nós tivemos um aumento muito considerável. Nós acreditamos que desde a alteração primeira da lei, né, em 2015, ali, que incluiu essa qualificadora do feminicídio no crime, no artigo 121, no crime de homicídio, as próprias polícias passaram a ter um olhar um pouco mais técnico desde o início ali da investigação. E essa qualificação desses crimes como feminicídio mesmo, ela acabou sendo um pouco mais constante. Então, entendeu-se mais o que, ao longo desses anos, o que de fato seria um crime de feminicídio. Isso, com certeza, agora, com essa criação desse crime autônomo, acredito que isso vai acarretar em um aumento do número de casos que vai ser qualificado como feminicídio. Lembrando que o feminicídio, ele acontece quando essa morte de mulher ocorre dentro do ambiente doméstico, né, de relações domésticas e familiares, e também quando ele é praticado em razão do menosprezo à condição de mulher. Então, acredito que também o número de casos de denúncias, tudo isso contribui para que esses casos estejam aumentando aí no radar público, né, com relação às estatísticas, mas não porque passaram a ocorrer mais também. Lembrando que eu até brinquei antes de começarmos que não se trata de um debate político, então a qualquer momento podem ser feitas intervenções complementando alguma questão. E nessa pergunta agora, justamente, que eu passo dessa vez para o doutor Everton Nobre, pode haver qualquer complementação a título de contribuição, inclusive com o debate do nosso tema de hoje. Essa expressão, a partir dessa lei que foi sancionada pelo presidente Lula, tornando o feminicídio um crime autônomo. O que é que significa isso? A gente tem que... Antes, como a doutora estava pegando aqui o gancho do que a doutora Mariana estava falando, antigamente a gente não tinha o crime específico de feminicídio, né? A gente tinha o homicídio
E ali dentro do homicídio a gente tem algumas modalidades, tem o parricídio, que é matar o pai, o femicídio, que é matar a mulher sem ser pelas condições de feto feminino ou por menosprezo, e o feminicídio, que era reconhecido pela doutrina. Então, eu estava até conversando com a doutora Mariana antes, que ela está atualmente lotada na delegacia de Ceilândia. Eu atuei muito tempo no Fórum de Ceilândia, na vara lá de violência doméstica. Então, a legislação ela foi evoluindo, né, assim como a sociedade, acredito eu, ela foi evoluindo. Então, antigamente tinha aquela expressão, né, que em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. E essa violência foi cada vez se tornando... a sociedade foi se tornando mais protetora, mais humana, né? A nossa Constituição e a dignidade da pessoa humana, essa ideia do Estado Democrático de Direito dentro do Brasil. Então, isso a sociedade foi avançando, a legislação foi avançando. Então, nós tivemos aí em 2015 a lei que incluiu o feminicídio como uma qualificadora, mas ainda dentro ali do artigo 121 do Código Penal, que trata sobre o homicídio. E agora, em 2024, nós temos um crime autônomo, que tem algumas consequências que nossos colegas nós vamos debater aqui, mas isso é bastante interessante porque essa lei não se trata apenas de ela é um mini ordenamento jurídico, porque ela não vai tratar apenas do crime de feminicídio, criando um tipo autônomo. Ela vai tratar das execuções penais, ela vai trazer alterações lá na lei de contravenções penais nas vias de fato, na progressão de regime, porque as penas agora pode chegar até 60 anos, porque você tem ali 20 a 40 anos, temos ali as causas de aumento de 1/3 à metade, ou seja, 40 anos, pegar a metade, podemos chegar a 60 anos. Então, essa proteção, o ordenamento jurídico ele tenta acompanhar aquilo que a sociedade vai evoluindo, né? No caso, normalmente, por exemplo, o caso do artigo 121, a caracterização do homicídio. Antes ele era um subtipo, digamos assim, do crime de homicídio. Passa a ser um crime autônomo. Passa a haver um artigo do Código especificamente para feminicídio. Como é que ficou organizado isso? Exatamente. Houve a inserção do artigo 121A e isso gera uma série de discussões. Por quê? Dentro do homicídio nós temos ali o privilégio. Então, que é quando você comete o crime por relevante valor moral, relevante valor social, sobre o domínio de violenta emoção, após a justa provocação da vítima, são causas que poderiam diminuir a pena. Como agora a gente tem um tipo autônomo e não há previsão disso, há uma série de discussões aqui que até os nossos colegas a gente pode discutir com relação ao privilégio. Por quê? Como eu falei, a sociedade vai evoluindo. Antigamente a gente tinha uma tese chamada legítima defesa da honra, em que se achava que o homem vilipendiado em sua honra ele era proporcional a uma ofensa a retirar a vida da mulher. Então, essa tese ela foi levantada durante muito tempo no interior, especificamente até que o Supremo declarou inconstitucional. Essa tese não pode ser, em tese, né, que tudo acontece, mas não é para ser levantada de acordo com o nosso Supremo Tribunal Federal. Essa tese não é para ser levantada. E aí, seguindo essa linha de entendimento de que essas motivações subjetivas, essas motivações irracionais, né, de que a legítima defesa da honra ou a raiva, né, em razão de algum sentimento de posse pudesse justificar alguma coisa, exatamente o legislador ele não inseriu o privilégio que é previsto no artigo 121. Então, essa é uma consequência que deve ser discutida muito nos tribunais, porque será possível a aplicação do privilégio previsto no artigo 121 no crime de feminicídio, que o legislador não previu. Então, há uma série de consequências jurídicas aí, porque se tornou um crime autônomo. Doutor Joaquim, a doutora queria falar alguma coisa? Eu queria só complementar essa questão de ter se criado um crime autônomo. Eu vejo até também como uma escolha para que sejam pautadas políticas públicas. Por quê? Eu fiz um trabalho com outras polícias civis de outros estados. Aqui no Distrito Federal, nós conseguimos tirar esses dados do nosso sistema, ou seja, nós temos forma de buscar a quantidade de crimes de feminicídio que aconteceram desde 2015. Mas já outras polícias não conseguem essa estatística separada, porque no sistema que eles usam é qualificado como homicídio, já que anteriormente o feminicídio era apenas uma qualificadora.
Então, essa questão de você trazer um crime autônomo pode ajudar até mesmo em questões estatísticas de conhecimento do fenômeno, já que você vai, a partir de agora, conseguir quantificar quantos feminicídios de fato ocorreram em cada localidade e, assim, conseguir desenvolver medidas mais efetivas de repressão e também de prevenção de futuros casos. Já vamos conversar, inclusive, sobre essa realidade e os efeitos da alteração da lei. Aliás, sobre efeitos, eu já vou perguntar para o doutor Joaquim com relação a outra questão. Está me parecendo, pelo que foi exposto pelos dois debatedores iniciais, que nós teremos inclusive por aspectos relacionados a essa mesma lei, em relação a outras legislações, Maria da Penha, Código de Processo Penal, como já disse o doutor, nós teremos uma espécie de efeito dominó a partir dessa alteração, dessa nova lei, não apenas com relação à questão da pena ser aplicada. Certamente, Cadu, e aliás, inicialmente queria dar boa tarde a você, a doutora Mariana, doutor Everton, prazer vir aqui novamente à Rádio Justiça tratar desse assunto tão delicado e importante para a nossa sociedade. E no dia 15 de outubro que nós estamos aqui, eu queria render minhas homenagens aos professores. Hoje, para bem lembrado, que dar lembranças aí aos nossos professores, a gente está aqui graças a esses professores. E de fato, é só um complemento que eu queria. Foi legal ver esse debate está sendo travado aqui, porque só pegando aqui o que o Dr. Everton trouxe, na linha do que a doutora Mariana estava falando, eu diria que foi justamente uma escolha política. A gente e isso é importante para o ouvinte saber. O Congresso Nacional, às vezes a gente tem essa informação de que ali é um ambiente meio caótico, que a legislação ela chega, mas nós temos no Brasil esse assunto, é um assunto que está sendo travado na academia e por pesquisadores diuturnamente. Então nós temos aqui o Atlas da Violência, a nossa Polícia Civil aqui do Distrito Federal é muito bem alimentada de dados, o IPEA possui também muitos dados a respeito, e a gente vê que de fato nós estamos passando por uma verdadeira epidemia, por assim dizer, como já foi dito aqui, uma epidemia de feminicídio. E, de alguma forma, a sociedade ela responde a isso. E essa é uma escolha política de, realmente, seja para poder permitir com mais dados, acho que é uma questão secundária, doutora Mariana, essa questão, acho que muito mais o Congresso Nacional e o governo, né, junto, a política pública aí é realmente dar uma satisfação nessa, vamos dizer, sensação ou verdadeira impunidade que nós temos em relação a esse tipo de delito. E, de fato, na verdade, nós tivemos uma alteração extensa a nova legislação, estou com ela aqui, a Lei 14.994, que foi editada, ela trouxe inúmeras adequações, não só no direito material, que nós chamamos, né, que é inserir o artigo 121A para tornar o crime de feminicídio como um crime autônomo, mas houve alteração também até lá na Lei de Contravenções Penais, no processo penal, processos investigativos, houve uma série de alterações justamente para que toda a violência contra a mulher, que é disso que está se tratando aqui, do que se trata, ela de alguma forma tem uma pronta e rápida resposta por parte dos órgãos que investigam, por parte do judiciário, do Ministério Público, que vai receber essa investigação, e por parte da Justiça, que eventualmente vai ter que dar alguma satisfação. E sim, então, respondendo objetivamente aqui a sua pergunta, Cadu, ela traz uma série de alterações que vão desde do que nós chamamos aqui na área técnica, né, do direito material, passando também para o processo penal, para a fase de investigação e para alguns outros efeitos de legislação adjacentes, né, como, por exemplo, nas leis de contravenções penais. Doutora Mariana, uma questão
que com certeza, talvez já devesse até ter sido superada, mas uma pergunta que se fazia muito quando, da própria Lei Maria da Penha, que se falava assim, e no caso a Lei Maria da Penha é uma outra circunstância, mas envolve a violência contra a mulher, mas especificamente com relação ao feminicídio. Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas o seguinte questionamento: mas por que uma lei que caracteriza especificamente o assassinato de mulheres? Já não existe o crime de homicídio? Como eu disse, é uma questão que já deveria ter sido superada, porque existe a questão da chamada tipificação. E faz parte do elemento básico do tipo a questão de a mulher ser assassinada pela condição de mulher. Na sua experiência, justamente na ADEAN, ainda há uma falta de compreensão das pessoas que é uma condição muito específica e que muitos autores acometem, o doutor fez a referência ao crime contra a honra, que isso ainda existe como mentalidade na cabeça das pessoas. A senhora ainda se vê diante de pessoas que não entendem isso? Sim, infelizmente na prática ainda existem muitos questionamentos em razão disso, até por um equívoco em pensar que isso torna, de certa forma, desigual, né? Protege mais a mulher do que o homem. Mas, como foi dito anteriormente, a nossa legislação, ela reflete o que acontece na sociedade. O tipo penal de feminicídio, o crime de feminicídio, ele foi implementado aqui no Brasil também em razão de protocolos, de tratados internacionais que o Brasil vem adotando, vem seguindo orientações internacionais, porque, analisando, né, o que acontece de fato na sociedade, verificou-se que as mulheres morrem muito mais em razão de questões relacionadas ali ao seu cotidiano doméstico, morrem muito mais dentro de casa, morrem muito mais em razão do menosprezo a essa condição de ser mulher, né? E isso não acontece no caso dos homens. Os homicídios praticados contra homens têm ali uma outra motivação que não é ligada ao seu gênero, não é ligada ao gênero masculino. Em razão disso que foi criado todo esse aparato da Lei Maria da Penha, né? E também essa questão do crime de feminicídio. O que foi bem colocado aqui pelo Dr. Everton que isso também é uma forma de se evitar essa criação desse tipo autônomo, né? De evitar essa aplicação do privilégio ali para que esse entendimento antigo ali, que já vem ali desde a década de 70, né, sendo travados debates judiciais com relação a essa possível legítima defesa da honra, para que ela não tenha mais cabimento algum quando se trata do crime de feminicídio. Só para trazer um dado, eu tenho acompanhado a dosimetria de pena dos crimes de feminicídio ocorridos na Ceilândia desde 2020. E eu observei que de 2020 até 2022, a quantidade de pena que esse autor de feminicídio ao final, né, considerando aí diversas qualificadoras que são computadas nos crimes individualmente, as penas aplicadas variavam de 14 a 18 anos. Depois do final ali, da metade do ano de 2022 até a metade desse ano de 2024, a gente viu que o judiciário começou a aplicar uma pena um pouco mais gravosa. Talvez isso reflita a questão de todo o clamor social que está vigente atualmente com relação ao combate, né, a esse tipo de crime. Então, essas penas passaram a ser aplicadas na quantidade de entre 26 a 34, 35 anos de reclusão para esses autores. Então, acredito que tudo isso reflete um contexto social de que não aguenta mais ver as mulheres morrendo dentro dos seus lares. Uma questão, a doutora falou em dosimetria. Estamos falando agora de aumento da pena, que passa a ser de 20 a 40 anos. Mas toda vez que a gente faz uma notícia, que acompanha uma notícia falando a respeito de uma condenação, por exemplo, vamos exagerar, mas isso não é exagero porque acontece. Total de pena condenado, indivíduo condenado por uma série de crimes bárbaros, etc., ultrapassa os 120 anos. Só que tem um problema aí, a pessoa não pode cumprir mais do que um determinado tempo de pena na realidade. Doutor, explique isso para a gente, como é que fica essa questão. Primeiro, se fala muito, mas às vezes no noticiário,
para-se nos 120 anos de prisão, mas não se cita essa questão. Como é que funciona isso exatamente? Na verdade, porque o Código Penal ele bota uma limitação. Me resgata aqui, Everton, 40 anos, né? Isso, que houve alteração no Código Penal. Era 30, né? Era 30. Eu ainda estou nos 30 anos, mas houve alteração no Código Penal, passou para 40. Então, isso no Código Penal, não é na Constituição. Por isso é no Código Penal, não é na Constituição. No Código Penal. E aí houve essa alteração. E claro, o que acontece? Quando o legislador ele coloca ali na segunda parte da lei penal, da norma penal, que diz matar alguém, aí no caso matar mulher, na segunda parte ele coloca pena de 20 a 40 anos. E aí é o que nós chamamos de individualização da pena. E aí nós temos ali vários requisitos e fórmulas para nós chegarmos na pena mínima até a pena máxima. E, em alguns casos, extrapolar. Quando, por exemplo, nós podemos extrapolar, dependendo da qualificadora, né, do motivo, da motivação desse crime, a forma, se ele foi feito de forma cruel e também se há, por exemplo, outros crimes envolvidos, e aí nós podemos ultrapassar essa pena máxima quando nós olhamos o conjunto aí da pena aplicada individualmente àquela pessoa. E aí nós vamos passar desses 40 anos, em alguns delitos, penas onde envolve lavagem, que não é o caso aqui. Aí nós pegamos penas realmente bastante altas, e aí a pessoa no final ela cumpre esses 40 anos, conforme inclusive reduz a pena, pode vir esse valor acima de 40 anos, por exemplo, 60 anos, ele vai ser computado ali para benefícios, né? Então, por exemplo, a pessoa vai cumprir 3/5 da pena para poder conseguir porque ficou como hediondo também, né? Foi uma das alterações feitas agora. Então, ele conta ali para cumprimento desses 3/5. Agora, eu só queria complementar uma informação que a doutora Mariana trouxe. Eu estou com o dado aqui da Secretaria de Segurança Pública do DF, que eu achei muito interessante. Isso é dado agora de outubro desse ano, dando conta que aqui no Distrito Federal, 94% das mulheres vítimas de feminicídios, elas eram mães. Então, justamente indo nessa realidade que foi trazida, né? São crimes que ocorrem muitas vezes dentro de casa e justamente isso que a política pública ela busca, os pesquisadores identificam isso e notaram isso, que na verdade estavam assassinando mães. Então, assim, a gente tem claramente um viés aí nesse tipo de delito. Então, só para dar um pouco de complemento, não sei se respondi a sua pergunta. Sim, e outra coisa, é agravante também, como nessa questão da mulher ser mãe. É uma causa de aumento de pena, que é exatamente como eu te falei. É possível aumentar a pena aí de terça parte até a metade, em razão de algumas circunstâncias. Quando há uma pena, né, a gente está falando ali do limite de 40 anos, que o senhor perguntou para o doutor Joaquim, a pena ela tem uma finalidade específica, que é de retribuir o mal causado, de ressocializar aquele sujeito que cometeu aquele crime, para que ele saia e tenha uma nova vida também, mas a pena também tem uma prevenção para a sociedade, que é, primeiro, para que a sociedade entenda que o ordenamento jurídico que foi ferido, ele foi consertado, ele foi reparado, aquela ordem jurídica, a ordem social foi reparada, e também para que a sociedade tenha uma certa coerção, né, para que outras pessoas não executem a mesma conduta, falando de uma forma bem leiga. Mas por outro lado, quando o legislador vai fazer a pena, você tem o lado do legislador e você tem o lado do criminoso, que ele também vai fazer aquela economia do crime, né? Aquela análise econômica que não necessariamente é financeira, mas é o custo daquele crime. Será que compensa praticar esse crime? Porque, por exemplo, vou cometer um crime, vou pegar uma pena de 1 ano, vou fazer vou fazer ali uma transação penal, né? Enfim, e vou sair em liberdade. Então, esse crime, a análise do crime compensa para determinadas condutas. Eu acho que isso é importante, assim, quando a gente vê essa pena tão pesada, né? De 20 a 40 anos. E no Brasil a gente pensa, poxa, 20 anos, 40 anos, mas a gente tem o nosso regime, ele é baseado na dignidade da pessoa humana. Então, ele não é igual a outros locais, né?
ele é progressivo. Por quê? Porque, de acordo com a nossa lógica, nosso sistema, não faz sentido você pegar uma pessoa, prender ela no sistema penitenciário por 40 anos e depois soltá-la na sociedade e falar, toma, se vira aí. Então, o regime, a própria Constituição prevê que ele vai sendo liberado aos poucos. Então, você tem alguns sistemas ali que permitem, que é primado pela autorresponsabilidade do preso, de forma que ele saia e retorne ao sistema prisional, e isso vai dando responsabilidade. É como se o Estado falando, olha, agora vamos ver se a gente pode confiar em você, vamos liberar você aqui com monitoração. Inclusive, a lei prevê que é necessário, o condenado em caso de violência doméstica, caso ele saia, é necessário que ele seja monitorado eletronicamente, é uma previsão expressa com relação a isso. Então, todas essas análises são previstas. E quando a gente fala de 40 anos, é 40 anos de pena privativa de liberdade, porque a gente tem dois tipos de pena, pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos, e elas podem se converter ali dentro do sistema. A gente tem livramento condicional, que é vedado no caso de feminicídio, mas a gente tem vários institutos ali. Então, é 40 anos de pena privativa de liberdade, que pode ser convertido, ou seja, ele ainda pode continuar pagando pena mais de 40 anos, mais de pena privativa de liberdade é 40 anos. Complementar, essa lei também trouxe como alteração um aumento dessa quantidade de pena que o réu precisa cumprir para progressão de regime, né? Anteriormente ele deveria cumprir aí 50% da pena e essa lei aumentou para 55%. E já que nós estávamos falando sobre as circunstâncias agravantes, eu queria só complementar aqui quais são as outras circunstâncias agravantes do feminicídio, né, como o doutor falou, que podem aumentar essa pena de 1/3 até a metade, quando esse crime, essa morte dessa mulher for praticada durante a gestação da vítima, nos 3 meses posteriores ao parto, ou quando a vítima é mãe, né, como o doutor bem colocou aqui, nos dados do DEF mostraram que 94% das vítimas eram mães, então, nesse caso, a partir da vigência da lei, essa pena pode ser aumentada, ou quando ela for responsável por uma criança. Também quando a vítima é menor de 14 anos, maior de 60 anos, ou mulher com deficiência ou doença degenerativa. Quando o crime é cometido na presença de pais ou filhos da vítima. Quando há descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Ou quando esse crime é praticado com uso de veneno, tortura, emboscada ou armas de uso restrito. São outras circunstâncias que também podem agravar essa pena mínima prevista de 20 a 40 anos para o feminicídio. E é engraçado, doutora, com relação a essas 3 questões, porque o legislador, ao contrário do 121, quando a gente vai olhar o 121, a gente tem qualificadoras objetivas e subjetivas. E aqui, no inciso 5º... Você está dizendo 121 é homicídio. É, o homicídio, exatamente. No homicídio, você tem qualificadoras objetivas, que são aquelas mais relacionadas aos fatos, e as subjetivas, que estão mais ligadas à motivação do autor. E aqui, o legislador, ele escolheu apenas os incisos 3, 4 e 8, que são aquelas qualificadoras, as mesmas qualificadoras do homicídio, que é, igual a doutora falou, meio insidioso, cruel, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, no caso, né, emprego de arma de fogo de uso restrito. Então, são qualificadoras meramente objetivas, né? E aí, isso pode levantar uma nova discussão com relação à aplicação se é subjetivo, se é objetivo, porque os tribunais superiores já pacificaram que a violência contra a mulher, ela é uma circunstância objetiva, ou seja, ela não está ligada à motivação do autor, e sim é um fato, né, está mais ligada ao fato. Então, aconteceu o fato, deve ser aplicada a qualificadora do feminicídio, agora essa é uma outra discussão que deve ser levantada no futuro, porque o legislador, exatamente pelo fato então, em tese, essas motivações subjetivas, a pergunta, né, que surge daqui em diante, até lanço para meus colegas, será que elas estão incluídas no caput ou entrariam como agravantes, né? Enfim, mas não como causas de aumento. Agora, Cadu, eu só puxar aqui uma questão, que eu pegando aqui o que o Everton falou, um pouco antes agora, eu não acho, obviamente nós vamos ter pesquisas a respeito, né? E eu acho que essa legislação vai vir e vamos ver como é que vai se dar aí em relação ao número de feminicídios que nós vamos ter a partir de agora. Mas eu acho que o agente, muitas vezes, ele não faz esse cálculo para esse tipo de crime. Se a pena é de 20 ou 40 anos, eu não vou cometer esse tipo de crime. Ele vai lá e pratica esse crime. Eu acho que é uma falta de letramento, que é a palavra que está hoje em dia, né? Da sociedade a respeito da violência contra a mulher.
E eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais em prevenção. Eu não sei se a mudança, eu tenho minhas dúvidas e gostaria, e torço para que dê certo, e quero ver os estudos que virão agora com essa lei, mas eu não sei se apenas aumentando o número, o total de pena vai ser suficiente para nós vermos uma redução do número de feminicídio. Não sei. Enquanto nós tivermos uma sociedade em que não há a palavra é essa verdadeira epidemia, não sei se esse é o remédio. A gente tem que descobrir tentar achar aí qual que seria a equação aí para remediar esse fato. Né? Muito interessante, achei interessante as duas colocações. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Marina, mas acho que o doutor Everton quer uma réplica. Sim, eu concordo, doutor Joaquim, em parte, porque o que acontece? O direito penal, quando a gente estuda lá na academia, né, é muito bonito, é a última raça, a última aplicação, quando nada funciona, vamos aplicar o direito penal. Em suma, é isso. Mas o que acontece é que a sociedade, o Congresso Nacional, né, representado pela sociedade, o Congresso Nacional representando a sociedade, utiliza, né, o direito penal dessa maneira, de forma educativa. Por um lado, claro, tem um viés que assim, ajuda, mas acredito que há outras soluções também, doutor Joaquim. Eu acho que o direito penal não é a última solução. Concordo em parte com o que o senhor está falando, porque a gente precisa muito de educação, né? O investimento em educação, especialmente a educação do homem. E hoje em dia as pessoas acho que estão mais deseducadas do que educadas. Eu acho que os pais, as crianças estão crescendo meio que sozinhas com redes sociais, mas essa é uma outra discussão para a gente entrar. Dar um debate à parte. Dar um debate à parte. Vou só abrir a pontinha dessa caixinha, mas é uma questão interessante. O direito penal não resolve todos os problemas, ele não é uma varinha mágica, uma vara de condão que vai resolver tudo. Então, tem outras coisas que devem preceder o direito penal antes do direito penal chegar nessa... Muito bem colocado, doutor. É claro que os advogados estão na linha de frente também, particularmente, até o doutor falou agora, que trabalhava diretamente, inclusive, na jurisdição de Ceilândia também, especificamente. Doutora Mariana é a titular da DEAN, aliás, é a segunda DEAN, né, a primeira que fica na 204, 205 Sul. Gostaria até daqui a pouco de falar um pouquinho a respeito de se são realidades diferentes. Aliás, na verdade, é o que eu vou perguntar agora, porque a questão que foi colocada foi justamente no sentido de que o perfil do indivíduo que ele comete feminicídio, ele não pode ser dividido de acordo com uma série de variantes. Por exemplo, o indivíduo que até alega que foi movido por forte emoção, numa situação qualquer, deve ser um argumento muito comum do feminicídio. Mas também não existe aquele indivíduo que ele, de acordo com o caráter, às vezes até uma condição social, ele não perpetra a expectativa de realização de um feminicídio de uma maneira mais fria, calculista. Ele tenta disfarçar o crime, tenta colocar... Não há uma variação em que a incidência tanto do que faz o cálculo da relação custo-benefício, quanto daquele que age por um impulso homicida causado por N fatores? O que nós vemos, assim, na prática, é que, infelizmente, o feminicídio ele é um crime que acontece em todas as classes sociais, né? Então, nenhuma classe, a gente fala que ele pode acontecer em qualquer classe social, contra qualquer tipo de pessoa, independente de escolaridade, independente de conhecimento, né, ali sobre as consequências penais, como o doutor bem colocou anteriormente. Muitos sabem das consequências e assumem essas consequências quando praticam esse tipo de crime. E o que eu observo na prática, até em diferenças de crimes que acontecem em regiões com poder aquisitivo socioeconômico mais elevado, em regiões consideradas de periferia, é que o que talvez seja um fator a mais para a prática desses crimes em locais de maior vulnerabilidade social estão relacionados mais ao uso de drogas e de álcool, que são fatores desencadeantes aí desse crime. Muitos dos crimes praticados, esses autores estavam sob efeito de drogas e de álcool. Então, acho que esse é um fator que diferencia, mas o feminicídio acontece em todas as classes sociais, infelizmente. Só a título de exemplo, o ano passado nós tivemos uma policial que era lotada lá na Delegacia da Mulher, lá de Ceilândia.
que foi, infelizmente, vítima de um feminicídio, foi morta pelo seu companheiro. Recentemente, nós tivemos notícia também de uma delegada que trabalhava na Delegacia da Mulher na Bahia, que foi morta pelo seu companheiro. Então, assim, é uma situação que pode acontecer em qualquer local, independente do entendimento dessa vítima, né, da posição socioeconômica ou profissional que ela ocupa aí. Tivemos casos de juízas também que foram assassinadas, inclusive uma no Mato Grosso, que foi assassinada dentro do fórum que ela trabalhava, também pelo seu companheiro. Então, assim, é um crime que ocorre em todas as classes sociais, mas que também, nessas situações de vulnerabilidade, está muito ligado ao consumo de drogas e de álcool, com certeza. Uma pergunta genérica, todos podem responder, quer dizer, todos podem responder o tempo todo qualquer questão. Mas no caso aqui, vou ampliar um pouquinho o escopo do nosso debate. A Lei Maria da Penha, no dia a dia, nos casos, ela acaba muitas vezes antecedendo o agora 121A do Código Penal, ou seja, no desenvolver do processo criminoso do indivíduo que acaba fazendo feminicídio. E muitas vezes já havia denúncias anteriores de violência contra a mulher? Haveria uma progressão, né? Sim. Eu acho que a Mariana ela vai ter os dados a respeito disso, mas eu diria, pelo menos pela experiência que nós temos no âmbito profissional, não fiz a pesquisa empírica, mas eu diria que há sim essa progressão, muito embora possa vir a ocorrer algum fato já de imediato, já no máximo, que seria de forma capital com o feminicídio, mas o que nós percebemos é inicialmente um distúrbio estrutural ali na família que vai evoluindo, né? E por isso que é importante o conhecimento, por parte inclusive da própria advocacia, a saber lidar, protocolos de atendimento em situações como essas, e contar com apoio, por exemplo, quando os advogados, e geralmente o advogado costuma também receber essa situação primeiro e ter o primeiro atendimento junto à delegacia ou junto aos órgãos de acolhimento desse tipo de situações, já dá um encaminhamento imediato. Agora, aqui em Brasília, particularmente, não sei qual que é a opinião dos colegas, mas aqui em Brasília nós percebemos que a Justiça do Distrito Federal é bem célere e rápida na resposta. Obviamente nós temos falhas, tanto é que temos falhas que, salvo engano, nós estamos na 15º ou 16º feminicídio aqui no Distrito Federal ainda neste ano. Só esse ano? Neste ano de outubro. Então estamos falhando, certamente. No entanto, comparativamente, pela experiência que nós temos, o Distrito Federal, a Justiça do Distrito Federal consegue dar a resposta com uma certa rapidez, principalmente nesse tratamento inicial. Então, por exemplo, de afastamento do acusado, do autor do fato, de proteção e acolhimento da mulher vítima, de medidas, por exemplo, como eu tive agora recentemente, de rapidamente já fazer a restrição do porte de arma ou da posse de arma daquela pessoa. Então, nós conseguimos fazer, e as comunicações entre os órgãos de forma rápida. Eu acredito que no contexto Brasil, porque Brasília realmente não é um contexto que se pode considerar em nível nacional, num contexto nacional, aqui estão os dados são de que nós estamos fracassando muito, assim, precisamos melhorar demais, tanto estamos fracassando que está passando lei federal a respeito desse assunto, então a gente precisa avançar nisso, mas essas seriam as medidas, os tratamentos iniciais que a gente recebe aí nesse tipo de infração. Doutora? Só para, complementando, né, o que o doutor falou, realmente nos crimes de violência doméstica familiar a gente observa a gente chama do fenômeno da escalada, né? Quando, até pegando os números, a quantidade de crimes que acontece, a gente vê que o crime que acontece em maior número é a injúria, que é aquele xingamento, né? Em segundo lugar, a gente tem a ameaça. E depois vem aí as vias de fato, que é aquele crime, aquela lesão que não deixa uma marca, né, visível no corpo da vítima, e também a lesão corporal, em um terceiro, quarto lugar aí. Então, realmente, os próprios números mostram que a doutrina fala sobre essa escalada, que o crime de
violência doméstica, o crime o feminicídio, ele não acontece por si só. Ele vem, o que a gente fala, que ele apresenta sinais anteriormente. E esses sinais, em sua maioria, são outros crimes que são praticados ali contra essa vítima. E gostaria de ressaltar também a questão da violência psicológica, né? Que também é um crime previsto no Código Penal e que muitas dessas vítimas que não sofrem violência física, mas passam anos sofrendo violência psicológica, acabam sendo vítimas do feminicídio, porque elas não conseguem se enxergar nessa situação de vítima. Quando essa violência psicológica ela atinge tanto essa mulher, que ela fala, não, mas eu não apanhei, ele não me bateu, então ele não faz nada comigo, mas não percebem esses sinais da violência psicológica, né? E, infelizmente, os levantamentos que nós temos indicam que 70% dessas vítimas de feminicídio de 2015 até esse ano aqui no DF, elas não tinham ocorrência registrada anteriormente em desfavor dos seus parceiros. Isso não quer dizer que eles não cometiam crimes contra elas. Isso quer dizer que elas não tinham procurado os órgãos públicos para registrar esses fatos. Então, acho que é extremamente importante que a gente continue falando sobre esse tema, que a gente continue educando a população para que isso chegue até essas vítimas e não só a elas, mas também aos seus familiares, aos seus amigos, que percebem que aquela mulher está sofrendo uma situação de violência. A gente sempre incentiva que essa denúncia precisa ser feita, que esses casos precisam ser levados a conhecimento da população, das autoridades públicas, como o doutor bem colocou, para que medidas sejam tomadas, como, por exemplo, aqui a gente consegue o deferimento da medida protetiva a partir do momento que é feito esse requerimento, né, pela vítima, quando ela registra a ocorrência e manifesta o interesse em ter essa medida protetiva de urgência deferida em seu favor, a gente consegue, às vezes, no mesmo dia que o judiciário defere a medida, já intima esse agressor e ele fica proibido de se aproximar dessa vítima, de entrar em contato com ela. E caso contrário, se ele descumprir qualquer uma dessas cláusulas, ele pode, inclusive, ser preso em flagrante. Sem contar outras medidas também, como o doutor falou, como a restrição do porte ou da posse de arma, de fogo, como, por exemplo, às vezes uma definição de um alimento provisório para essa vítima, para que ela saia dessa residência, saia desse contexto violento e comece a se reestruturar. Então, a questão de se levar ao conhecimento das autoridades públicas, dos órgãos públicos, não apenas para essa repressão criminal que precisa ser feita, mas também para que sejam adotadas outras medidas de proteção a essa vítima, como também o encaminhamento dela a alguns órgãos e serviços públicos, né, que vão fornecer todo esse amparo para que ela consiga, de fato, sair desse ciclo de violência que é muito difícil de ser rompido. Doutora, qual tem sido a efetividade das medidas protetivas? Muita gente fica com medo de fazer a denúncia, com medo de que, mas se eu pedir uma medida protetiva, qual a garantia que eu terei da minha segurança? Como é que tem sido isso? As medidas protetivas, às vezes é um pouco distorcida isso na mídia, né? Porque às vezes quando uma mulher morre, fala, mas ela tinha medida protetiva. Mas também, lógico que são sempre, quando a gente fala de números de feminicídios, por mais que a gente fale em redução, são sempre vítimas, né? São sempre mulheres que estão ali morrendo. Mas a gente consegue perceber que a quantidade de medidas protetivas é muito grande, em razão, se você for comparar aí o caso esses poucos casos em que as vítimas tinham a medida protetiva e acabaram morrendo. Aqui no DF a gente tem, como eu disse, a protetiva ela permite com que esse autor, assim que ele descumpra, ele seja preso imediatamente em flagrante delito, e é um crime que não cabe fiança em sede policial, então ele vai ter que ser apresentado à justiça, vai ter que ser apresentado ao judiciário, ao juiz que vai decidir se ele vai continuar preso ou não. Essa alteração que a lei traz também é que, nesse caso, se o juiz liberar para que esse autor responda ao processo em liberdade, ele vai ter que fazer o uso da monitoração eletrônica. E até gostaria de destacar 2 programas que a gente tem aqui no governo do Distrito Federal, que são o programa Viva Flor, que é conhecido como o botão do pânico. Ia perguntar isso. E o Departamento de Monitoramento de Pessoas Protegidas. São 2 programas que são um pouco semelhantes, mas tem algumas particularidades que os distinguem. Mas essa vítima, quando ela vai na delegacia registrar uma ocorrência e os fatos que ela apresentam ali indicam que realmente ela está em uma condição de risco à sua integridade física, ela pode ser inserida nesse programa. Ela recebe um dispositivo, e agora isso está
até evoluindo para que esse seja um aplicativo instalado no próprio celular dela. E assim que ela percebe a presença desse agressor, ela faz o acionamento desse dispositivo e a primeira viatura de qualquer polícia, seja polícia militar, polícia civil, que estiver mais perto, vai atender imediatamente essa ocorrência. Já no caso do outro serviço, que é o monitoramento de pessoas, quando esse agressor ele está usando a tornozeleira eletrônica, esse monitoramento dele é feito de forma automática. Então, se ele entra nessa zona de exclusão, se ele entra nessa área que ele não pode se aproximar, como, por exemplo, das proximidades da residência dessa vítima, ou também de qualquer outro local público que ela esteja, imediatamente é feito contato com a vítima para que ela se abrigue em um local seguro até que uma viatura da polícia possa verificar o que de fato está acontecendo, se esse homem tinha ciência, né, que ele está ingressando nessa zona de exclusão, e também pode ser preso imediatamente em flagrante. Então, a medida protetiva, ela tem uma eficácia muito alta, ela protege sim as vítimas e possibilita a prisão em flagrante desses agressores. O doutor Joaquim já tinha pedido a palavra aqui, mas é porque eu vou aproveitar o embalo aqui, porque aí uma outra coisa que eu gostaria de perguntar. Aquela sinalização do X, possivelmente letra vermelha, até para facilitar pelo próprio batom, alguma coisa nesse sentido. Isso tem aparecido muito? Como é que tem sido isso? Nós tivemos alguns relatos, né, de casos que aconteceram em banco, né, que uma vítima fez esse pedido de ajuda, e tem um sinal universal também, que você dobra o polegar na palma da mão e fecha os outros 4 dedos em cima, que esse é considerado o sinal universal de pedido de socorro da vítima. E gostaria de destacar até uma situação que ocorreu aqui no DF recentemente, há cerca de 2 semanas, em que uma vítima da região de Samambaia, que estava sendo mantida em cárcere, sendo vítima de estupro pelo seu companheiro, ela ligou para o 190, né, ligou para a polícia militar pedindo uma pizza. E o policial imediatamente entendeu que esse pedido de pizza dela era, na verdade, um pedido de socorro. E essas situações como essa já aconteceram anteriormente também, são sinais ali, né, de pedido de ajuda que estão sendo bem compreendidos e estão levando a salvar a vida de algumas mulheres. Doutor Joaquim, eu eu ia só complementar, porque justamente eu acho que é muito importante a sociedade saber e ter conhecimento que as medidas protetivas, elas são efetivas e é importante todo o sistema de justiça, e aí eu vou colocar principalmente a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e eu imagino também nos demais estados, ela está preparada justamente quando há um descumprimento para imediatamente já efetuar essa prisão da pessoa que eventualmente violar essa medida protetiva. Então, o argumento, ele vai cair um pouco lá no da violência psicológica, que é o argumento de, olha, não faça essa ocorrência porque isso aí pode piorar a sua situação com a pessoa e tudo mais. E na violência psicológica também tem um pouco dessa narrativa, onde a pessoa, a mulher, ela imagina que a culpada é ela daquela situação toda, e aí por isso não registra a ocorrência e tudo mais. Não, tem que registrar e não tem que ter medo da medida protetiva, porque o sistema ele está sendo construído justamente em busca dessa solução e dessa resolução, e nós podemos afirmar com segurança que as medidas protetivas, elas têm sim eficiência na sua busca de prevenir que haja essa escalada para uma situação que aí a gente vai chegar no atual 121A, que é o feminicídio. É isso que a gente está tentando prevenir. Indo para algumas questões que eu gostaria de levantar, mas isso me lembra, por exemplo, um caso que eu acompanhei, em que uma pessoa, relativamente famosa inclusive, intercedeu na defesa de uma pessoa vizinha, que na verdade estava apanhando do marido. E a pessoa intercedeu, o indivíduo partiu para cima da pessoa que fazia a intervenção. Felizmente a pessoa sabia se defender e, em linguagem meiga, deu umas bordoadas no indivíduo. Reação da esposa: não, mas não, deixa o coitado. E a pessoa teria dito assim: não, mas ele estava batendo na senhora. A resposta foi: não, mas ele está batendo no que é dele. Esse tipo de situação ainda acontece. Isso já tem alguns anos, mas a situação ainda acontece.
essa questão da culpa que a pessoa, talvez por imposição familiar ao longo do tempo, esse tipo de coisa ainda acontece? Pergunto. É exatamente para isso que veio a Lei Maria da Penha, né? Quando a gente fala Lei Maria da Penha, a gente pensa, entra nos crimes da Lei Maria da Penha. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela não se preocupou muito em tipificar os crimes. Claro, ela teve algumas alterações nas penas, né? Mas ela é um sistema protetivo. Então, a Maria da Penha ela vai dizer assim, olha, não pode condenar pagamento de cesta básica, não se aplica a Lei 9.099, acho que no artigo, salvo engano, no artigo 41. No artigo 16, caso o crime seja condicionado à representação, o que significa isso? Para que o Estado possa proceder essa ação, para que o Estado possa processar, é preciso uma autorização da vítima. Então, caso a vítima dê essa autorização na delegacia, para ela poder retirar essa autorização, ela precisa de uma audiência específica com o juiz, lá no artigo 16. Ou seja, o juiz vai ver a lisura para ver se ela não está sendo coagida, não está sendo forçada. Então, a Lei Maria da Penha ela prevê todo um procedimento de proteção à vítima, para que não só se preocupe em tipificar crimes. A própria medida protetiva é prevista, ela tem um crime lá de descumprimento, mas que não tinha antigamente, aí teve uma discussão muito tempo atrás, se era desobediência, o que não era, mas agora isso já está pacificado, é o crime do artigo 24A, que também teve uma alteração, a pena foi alterada, né, com esse novo pacote. Então a Lei Maria da Penha se preocupa com isso, fazer um procedimento, né, para proteger a vítima, para que a vítima não se sinta coagida no curso do processo, porque a gente tem aí o tipo de vitimização, né, a vitimização primária, tem a vitimização também, que a vítima sofre do próprio aparato, porque ela tem que contar a história, ela chega lá, conta a história para conta para o agente, aí conta para o delegado, conta para o escrivão, aí conta para o promotor, conta para o juiz, e isso, cada vez que ela conta essa história, vai revitimizando, né? Então, a ideia é evitar essa revitimização pelo processo, não no fato de contar a história, mas pelo próprio processo, o decorrer do processo. Claro. A gente tinha aqui no Brasil, e respondendo objetivamente a sua pergunta, infelizmente, essa a realidade, sim. Eu afirmo isso, porque, infelizmente, até 2002, eu estou pegando aqui o nosso código de Bevilacqua, né? Nós tínhamos um código civil, que é de 1916 e vigorou até 2002, e onde ele dizia que era relativamente incapaz as mulheres casadas enquanto subsistia a sociedade conjugal. Até esses dias. Até o século XXI, porque 2002 já estávamos no século XXI. Então, esses dias nós tínhamos esse tipo de realidade. Então, o Brasil, a configuração social do Brasil é essa. E o que nós estamos tentando demover aqui, demonstrar e fazer por isso toda essa legislação é dizer não, isso não cabe mais no mundo, não é cabível isso. E aliás, há um adendo em relação a essa história que eu contei, inclusive, que foi o seguinte, que é igualmente chocante, que a história sendo apresentada como argumento no sentido de que, não para intervir diretamente, o ideal é claro que é chamar a polícia, mas já ouvi de pessoas dizendo, por histórias desse tipo e algumas variações do mesmo tema, dizer assim, o que o doutor disse no início da entrevista, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, fala assim, não, eu não vou me meter, não vou chamar a polícia, porque é entre eles, e depois ainda por cima ela vai justificar de alguma forma. É uma argumentação que surge muito comumente e que acaba fazendo com que esse processo ele acabe se perpetuando. Nesse sentido, embora já saia um pouquinho da questão quer dizer, vou até perguntar, onde eu quero chegar? Há uma previsão expressa nessa alteração da lei sobre a comunicação entre coautores e partícipes das circunstâncias pessoais elementares do crime. O que significa isso? Isso não existia no caso do homicídio, do 121, essa previsão expressa a respeito dessa comunicação de quem está na periferia do ato e do fato e que ela pode ser culpabilizada também? Na realidade, essa previsão já existia no Código Penal de uma forma ampla, né? Ali no artigo 29, em que diz que essas circunstâncias elementares ali do crime, as elementares do crime se comunicam aos partícipes. Mas aí se tinha uma discussão se no caso ali desse partícipe não estar envolvido nessa relação doméstica, né? Se seria de fato uma elementar, uma circunstância que se comunicava ou não. Então, o que a lei fez não foi uma inovação, mas foi deixar um pouco de uma forma mais clara essa questão. Todo aquele que de qualquer forma
contribuir para a prática do feminicídio vai responder nas penas do crime de feminicídio, não havendo nenhuma hipótese de se falar que ele possa responder pelo homicídio, né, pelo artigo 121, mas vai responder pelo 121A. Eu quero perguntar justamente porque é uma oportunidade que a gente sempre tem de passar para o telespectador. Quem é advogado está não ouvindo, mas ele vai perguntar isso mesmo? Vou. É porque as pessoas às vezes ouvem, alguns dos nossos ouvintes, eles ouvem e pode não ter o conhecimento específico. Acho muito interessante a ocasião de falarmos sobre elementos do tipo. Isso tem a ver com a tipificação, ou seja, o que está previsto explicitamente no caso do direito penal, com base no crime nula pena sine lege, ou seja, tem que haver uma especificação e elementos descritos para que tal ato seja caracterizado como crime. Eu consegui lembrar da minha lição de direito penal, doutora? Sim, muito bem. O crime... o caso, a redação, só para ser expressa aqui, a redação do crime de feminicídio, do artigo 121, ele traz matar mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí, no parágrafo 1º, a lei traz que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando esse crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, como o doutor colocou, acaba que esse artigo, o inciso 1º aí, desse parágrafo 1º, ele é mais objetivo, né? Basta estar ali no contexto de violência doméstica familiar. Já o inciso 2º, essa motivação é mais subjetiva, porque esse crime foi praticado por esse autor com a intenção de menosprezar ou discriminar essa condição de mulher. Então, o que esse parágrafo 3º, ele diz que se comunica ali ao coautor, ao partícipe, as circunstâncias pessoais ou elementares do crime, vem bem nesse sentido aí, que ainda que a motivação seja pessoal ali, seja o menosprezo daquele autor, né, desse autor, a principal autor, essa circunstância essa elementar vai se comunicar a todo aquele que de qualquer forma participar desse crime também. Como é que fica a questão da pena para o caso de coautores e partícipes? O nosso código ele não faz uma separação, porque a gente tem aquela ideia, né, de que o partícipe às vezes tem que receber uma pena menor. Só para esclarecer, o autor é aquele que faz o núcleo, aquele que faz o verbo, matar, aquele que executa a ação. E o partícipe é aquele que auxilia, instiga, né, incentiva, e esse é o partícipe. Só que ele também, como o nome diz, ele participa da ação, só que ele não faz o verbo. Só que o nosso Código Penal, ele não faz uma distinção de dosimetria da pena. Então, inclusive, há casos específicos em que o partícipe, ele pode receber, inclusive, uma pena maior do que o autor. A gente tem um caso aí de público, né, famoso, de uma filha de um médico que mandou matar os pais a pauladas, né? A pena, ela foi partícipe, ela não desferiu os golpes, né, a Suzane, ela não desferiu os golpes, mas a pena dela foi maior do que os executores, do que os autores do crime. Doutor, alguma observação sobre isso? Não, justamente isso. Eu até estava pegando aqui a legislação que você falou do núcleo, das elementares do crime, e aí só para o ouvinte entender, lá o artigo 121 está da seguinte forma: matar alguém. E aí, por que a gente está tratando aqui do feminicídio? E o 121A, ele destaca. Não é mais matar alguém, ele usa esse verbo, matar mulher. E aí ele coloca por razões da condição de sexo feminino, e aí vem justamente o que a doutora Mariana, ela trouxe, que aí razões da condição do sexo feminino, diz a lei, né? Então, o que seria isso? Aí a lei, ela interpreta ela mesma, né? Ela faz essa interpretação. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino, e aí dá essas duas razões: a violência doméstica e familiar, que é bem objetiva, e o menosprezo ou discriminação à condição da mulher, que é um pouco mais subjetivo, e ainda vamos ter que verificar o caso concreto para identificar. Então, a legislação aqui, ela, em termos legais, ela andou bem aqui, está bem claro em relação ao feminicídio, não vamos ter muitas dúvidas em relação a esse ponto específico. Em Brasília agora são 15 horas e 59 minutos. Eu gosto de
fazer exatamente nas 16 horas, mas como a gente tem agora praticamente, pelo meu relógio aqui, pouco mais de 30 segundos, então eu já vou chamando o nosso intervalo. Então você que está em casa ou no escritório acompanhando a Rádio Justiça, eventualmente de olho nas notícias relacionadas ao Poder Judiciário, é hora de tomar um cafezinho, tomar uma água. A gente vai fazer a mesma coisa aqui também, porque ninguém é de ferro. E depois a gente volta com a segunda hora do nosso debate, que, como dá para perceber, tem muita coisa para ser dita a respeito desse importante tema, a partir desse gancho, dessa mudança da legislação que foi feita com a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Lei 14.994, agora de 2024, que torna o feminicídio um crime autônomo no Código Penal, aumentando a pena mínima para esse crime de 12 para 20 anos de reclusão, podendo chegar até 40 anos. Como percebemos pela nossa primeira hora de debate, que há muitas questões, muitas consequências, inclusive nas próprias previsões legais dessa lei. Não é apenas isso, como se apenas fosse algo, no caso aqui, uma coisa pequena, na verdade, bastante significativa em diversos sentidos, legal, social, e que, na verdade, isso vai muito além do que pensamos, e é por isso que nós teremos mais uma hora de debate daqui a pouquinho. Agora sim, são 16 horas em ponto em Brasília, e a gente volta já já. Você está na Rádio Justiça, aqui você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Hoje falando sobre feminicídio de maneira mais ampla, motivados exatamente pela sanção de lei que classificou o feminicídio como um crime autônomo, da mesma maneira como, por exemplo, o homicídio, que tem uma previsão específica dentro da legislação penal brasileira. Falamos a respeito de diversos aspectos relacionados com isso, inclusive as consequências que vêm a partir dessa modificação na legislação. E entre alguns pontos, por exemplo, a questão dos crimes de lesão corporal praticados contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, contra a pessoa com quem o réu tenha convivido. A pena também foi alterada, passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos, é isso mesmo? Vou começar agora com o Dr. Everton. Sim, exatamente. Houve uma alteração tanto na agressão em contexto de violência doméstica, ali do parágrafo 9º, que não se aplica às mulheres, mas sim qualquer tipo de agressão realizada no contexto de violência doméstica. Houve aumento da pena e também houve do parágrafo 13º, parágrafo 13, na verdade, também houve essa alteração de aumento de pena. Antes, na violência doméstica do parágrafo 9º, né, a gente tinha aí a pena de 3 meses a 3 anos. Agora a gente teve, e a pena era de detenção, agora a pena de reclusão de 2 a 5 anos. E do parágrafo 13, que é exatamente aquela lesão praticada contra a mulher, né, por razões do sexo feminino, antigamente nós tínhamos aí a pena de 1 a 4 anos, e agora nós temos a pena aí de 2 a 5 anos, ou seja, a pena primária, a pena mínima, ela dobrou, né, que era de 1, agora ela começa em 2 anos. Houve essa alteração, mas houve outras também. Houve um aumento em várias penas, mas especificamente, por exemplo, no crime de ameaça, sim. Acho que uma alteração bem importante, que agora não é mais de ação pública condicional, ação penal pública condicional da representação, quando em contexto de violência doméstica, ou seja, não é necessário mais uma autorização da vítima para o Estado proceder. Isso vai ter uma alteração prática muito, muito importante, além da pena se aplicar em dobro, né? Além da pena de ameaça se aplicar em dobro, que a pena de ameaça, eu acredito que é muito, muito pequenininha. O legislador, ele não, na minha visão, ele não valoriza muito a ameaça, só quando ela acontece, né? Porque se a gente tem ali o furto, pena de 1 a 4 anos. Quando é com grave ameaça, a pena já sobe, né? Já praticamente dobra ali, começa em 4, salvo engano. Então, o legislador, na minha visão, ele só valoriza a ameaça quando ela acontece. E aqui, graças a Deus, o legislador abriu o olho, né? E colocou já as penas em dobro, tirou essa questão da ação ser condicionada à representação. E, na prática, a grande mudança vai ser o seguinte: quando a vítima ela chama a polícia no local
E aí, quando ela chega, que a polícia chega, era só para dar um susto, né? Às vezes, a doutora até deve saber mais sobre isso, era só para dar um susto, só queria dar um susto nele. Só que quando a polícia chega lá, se a polícia visualizar a ameaça e tiver elementos, a polícia ela é obrigada a realizar a prisão e não necessita mais da autorização da vítima, porque podia acontecer aquela situação. A vítima era ameaçada, chamava a polícia, chegava lá, não quero representar. Tinha elementos, tinha provas, tinha gente que viu, tinha até às vezes mensagem, né? E aí não podia realizar a prisão porque a vítima falou, não, eu não quero que ele seja preso, era só para dar um susto. E aí isso às vezes pode gerar até no infrator um sentimento de impunidade que aumenta o ciclo de violência que a doutora Mariana falou, que é essa violência aumentando. Porque uma coisa é certa, a certeza da punição, né, os psicólogos behavioristas bem sabem disso, a certeza da punição, quando põe o ratinho lá, que o ratinho toma um choque, o ratinho para de botar a boca lá no local. Então a certeza da punição é uma coisa que é uma coisa que inibe o crime. Se todo criminoso tivesse a certeza que ele ia ser punido, os crimes diminuiriam consideravelmente. Então é uma alteração, acredito eu, muito importante, até de maneira procedimental para a polícia efetuar a prisão do agressor. A lesão corporal também tem mudança, que sai dos juizados especiais, né, e vai para a justiça comum, né? Então a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Ele iguala nisso, e é importante também identificar que ainda está no regime aberto, né, na pena mínima, 5 anos já começa, está próximo aí de chegar no regime semiaberto. Então, assim, de alguma forma, nós vamos ver, eu imagino, a partir de agora, nós vamos analisar, né, prisões sendo efetuadas, como está sendo destacado aqui pelo Dr. Everton. E aí isso aí, as prisões sendo efetuadas, a imprensa ela funciona e aí acaba repercutindo, e de alguma forma vamos ver se vai dar essa como é que se vai inibir de fato a prática desses crimes. Voltamos àquela discussão do início, inclusive. Eu sempre puxo isso, mas isso é algo que nós vamos ter que ver na prática, como é que isso vai chegar. Cadu, se me permite também ressaltar aqui, uma das consequências dessa alteração, né, dessa quantidade de pena da lesão corporal, é que agora passa a não ser permitido a atribuição de fiança pelo delegado no momento da lavratura do flagrante, né? Porque como a lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica, né, ela tinha a pena ali de 1 a 4 anos, era possível que o delegado arbitrasse uma fiança ali em sede policial, mas agora, como esse patamar de pena passou para 5 anos, não pode ser arbitrada a fiança na delegacia, ou seja, ele vai continuar preso até que seja apresentado para o juiz, que vai definir se ele vai responder o processo em liberdade ou não. E só já pegando o gancho essa questão da ameaça também, de ter sido se tornado um crime de ação penal pública incondicionada, né? Como o doutor destacou ali, ainda assim é preciso, né, que existam ali outros elementos para que essa prisão seja de fato concretizada ali pelas autoridades, pelos órgãos públicos. Eu vejo isso com um pouco de ressalva, porque no dia a dia ali no cotidiano, a gente vê que esses crimes, né, que são um pouco menos gravosos, às vezes, quando acontece ali um xingamento ou uma ameaça, realmente a vítima quer que a polícia esteja ali presente para fazer cessar aquele momento inicial ali. Mas, às vezes, ela não está preparada para dar seguimento a toda essa persecução penal, né? Que antes dependia da vontade expressa dela. Então, ela não se sentia ali, ela não quer que ele ali naquele contexto continue ameaçando, continue xingando, mas ela não quer, não tem condições ainda de seguir com todo esse trâmite do inquérito, que depois vai desaguar num processo penal que acaba sendo um pouco gravoso para a vítima, né? Então, eu vejo um pouco com ressalva ali, não sei até que ponto isso vai ser de fato bom para essas vítimas, e até muitas situações, porque como a gente está tratando de uma violência que é uma violência multifatorial, né? Então são vários fatores que estão envolvidos ali, que causam, que levam a desaguar essa violência. Essa vítima muitas das vezes precisa de um fortalecimento psicológico, precisa de outras questões ali de estratégia mesmo familiar para ela conseguir sair de casa. Às vezes ela precisa
precisa, ainda depende financeiramente desse agressor e precisa de um período ali para ela realmente entender que ela quer sair desse ciclo, que ela vai se reestabelecer, às vezes questões relacionadas também à guarda de crianças, guarda de filhos em comum. Então, eu falo muitas vezes que a persecução penal ela é extremamente importante, ela deve ser feita, mas essas vítimas precisam também de outros amparos, como um amparo de assistência social, para averiguar se ela tem direito a algum outro benefício, de psicologia, que ela precisa fazer um acompanhamento psicológico e se fortalecer para romper esse ciclo, às vezes também um apoio jurídico, que essas vítimas não têm condição, né? Às vezes até de ingressar com uma ação de divórcio ou um pedido de pensão. Então, assim, existem outros fatores envolvidos nessa violência que a gente precisa de todo um amparo, de uma rede, né? A própria Lei Maria da Penha, ela traz que essa violência, ela deve ser combatida em rede. A gente precisa de toda essa rede de proteção, amparando essa vítima ali, para que ela consiga não apenas levar até o final essa responsabilização criminal desses autores, mas também sair, romper esse vínculo com eles, né? Por isso que às vezes acontece que a gente realmente vê um pouco na prática, o cara foi preso, mas depois ela voltou com ele, porque às vezes naquele momento ali essa vítima não está preparada para sair desse ciclo. Então, às vezes até economicamente. Exatamente, então a gente precisa fornecer os meios para ela de amparo também, outros fatores ali, para que não apenas com a prisão desse agressor, mas também ela tenha outros meios de romper esse ciclo de violência aí. A delegacia de ofício, ela pode, ou seja, de iniciativa própria, ela pode fazer encaminhamentos, como, por exemplo, juizados especiais criminais, o Juizado Especial Criminal aqui de Brasília, há alguns anos, eu lembro que ele tinha o NUPS, o Núcleo de Atendimento Psicossocial. Esse tipo de encaminhamento, até para a Defensoria Pública, pode ser feito já na delegacia? Não só pode, como deve, né? Acho que nós fazemos muito, essa é uma parte que, enquanto DEAN, a delegacia atua muito mais do que só na mera repressão ali. A delegacia tem esse aspecto muito, muito atuante em fazer esses encaminhamentos das vítimas. Aqui no DF a gente tem uma rede de enfrentamento muito grande, tanto de órgãos públicos como de organizações não governamentais, que prestam diversos serviços. Lá na Ceilândia nós temos uma Casa da Mulher Brasileira, que existe também em várias outras localidades do Brasil, em que essa vítima ela pode ser encaminhada lá para casa, ela tem lá existe também um abrigamento de passagem, que ela pode ficar até 2 dias lá, até ela conseguir, às vezes, comprar uma passagem para ir, voltar para a casa de algum parente, alguma situação assim mais provisória. Ela pode ser encaminhada a cursos profissionalizantes, ela pode ser encaminhada também a um serviço de assistência social para verificar se ela tem algum benefício ali. Aqui no DF existe o aluguel social para essas vítimas de violência. Então, assim, existem diversos aparelhos públicos que estão destinados ali a dar todo esse amparo para essas vítimas. E assim que elas vão até uma delegacia, a gente faz esses encaminhamentos, né? Em cada região aqui do DF tem instrumentos específicos, e em todo o Brasil também. Principalmente eu destaco aqui esse acompanhamento psicológico, que eu acho que é imprescindível para que essas vítimas consigam levar até o final a responsabilização criminal dos seus agressores. Uso de perguntas aos advogados. A advocacia também pode requerer, há casos em que se recomenda justamente o encaminhamento das pessoas envolvidas. Claro que a gente não está falando do feminicídio, agora a gente está num espectro mais amplo, falando a respeito da violência contra a mulher e essa questão que envolve famílias. Os próprios advogados podem fazer um encaminhamento nesse sentido? Isso acontece? Olha, eu vou dizer, na prática, acaba acontecendo sim, porque, e eu acredito que o advogado ele precisa estar preparado para isso, porque em situações que tratam desse tipo de situação, que eu vou colocar aqui no âmbito da Lei Maria da Penha em geral, né, do sistema Maria da Penha, o sistema protetivo da mulher. Muitas vezes eu acredito que os canais de comunicação, onde chega primeiro esse tipo de denúncia, eu acredito que são familiares, delegacias e advogados, a advocacia. Chega com certa frequência e a advocacia ela precisa se preparar para receber isso e dar o acolhimento. Então, por exemplo, dar um encaminhamento muitas vezes para assistência social, até mesmo estar preparado para, se for o caso, de litigar
em razão disso, desse direito, em favor desse direito da assistência social. Também estar preparado, como foi dito aqui, muitas vezes uma situação que exige um ajuizamento de uma ação de família, então uma ação de divórcio, de um requerimento de pensão. Muitas das vítimas, elas são de fato dependentes e possuem filhos, e essa relação familiar, ela deve ser, de alguma forma, resolvida, e a advocacia ela precisa estar preparada para esse tipo de demanda, dar um encaminhamento na própria delegacia de polícia, de qual o requerimento a ser feito, obviamente lá junto à delegacia de polícia, tanto o primeiro atendimento quanto também os próprios delegados estão preparados para dar as soluções que são necessárias para aquele caso concreto, também junto à polícia militar, que também é outro canal de comunicação bastante importante. Então, eu diria que sim, a advocacia ela precisa se capacitar, se preparar e precisa de receber essas demandas e dar o devido atendimento quando necessário e com uma certa urgência, porque, como foi dito aqui, eu acredito que o ouvinte já percebeu, precisa de uma ação rápida, porque há um tensionamento daquela relação social que pode chegar a um fato que não é o que nós queremos, que é o do feminicídio. Então a gente precisa correr com isso com certa urgência para que medidas protetivas sejam, desde logo, deferidas para que aquela mulher e aquela família, né, ela seja protegida, porque muitas vezes envolve ali os filhos e tudo mais. A doutora Everton, inclusive, até dentro da mesma pergunta, e voltamos até uma questão lá atrás, eu perguntei a respeito da escalada que a doutora falou, a Lei Maria da Penha antecedendo o Código Penal no feminicídio. É possível nessa fase anterior se evitar a escalada? Por meio, o doutor já teve alguma situação desse tipo? Sim, essa pergunta é muito boa, porque a gente tem a ideia de que o advogado vai ser apenas ali o defensor, né? O mero defensor do agressor, e não funciona bem assim na prática, porque o advogado, às vezes, ele tem uma visão mais interna, que às vezes até os órgãos públicos não conseguem ter essa visão, uma visão social, enfim. E a atuação do advogado não se restringe em só realizar a defesa de maneira, vamos lá fazer uma petição e soltar o cliente, né? A defesa não se limita a isso. O advogado ele pode atuar como assistente de acusação. Eu já tive casos aí em que houve um feminicídio, houve uma agressão, e a gente auxilia a vítima de forma a empoderá-la. Claro, se ela ainda estiver viva, né, nós empoderamos ela, informando o processo, como são os andamentos processuais, o que vai acontecer. Isso dá uma segurança imensa para a vítima, porque ela não sabe como funciona a procedimentalização judicial. Então, ela tem uma segurança do que vai acontecer. Isso empodera a vítima, e quando a vítima, infelizmente, vem a falecer, o advogado atua ali como assistente de acusação, requerendo provas ao lado do Ministério Público, e ali ele faz com que no sentido de que a lei seja melhor aplicada primando o melhor interesse da família. É um tipo de atuação também. Mas mesmo como defensor, porque o advogado, né, tem aquela ideia que o advogado criminalista é um cara que ele é inescrupuloso, vai tirar uma prova do chão para absorver o cliente, e não é bem assim. O advogado ele vai buscar o melhor direito para o cliente, mas ele também auxilia, porque às vezes o advogado, eu mesmo já vi muitos casos, a gente consegue peticionar para o juiz, ou até conversa com o juiz, despacha com o juiz, olha, a gente percebe que aquela pessoa não tem uma consciência Acontece, não sei se já aconteceu contigo, doutor Joaquim, mas você conversa com o cliente, ele não tem uma situação, ele não tem uma visão social daquilo, uma visão de fato, uma cabeça muito pequena. Então, às vezes a gente tem que abrir, a gente chega para o juiz e fala, excelência, vamos colocar ele para frequentar um curso de conscientização sobre violência doméstica. Ele quer frequentar, porque isso vai melhorar a relação. A gente está vendo que uma relação vai se estourar lá na frente, né? Porque o advogado, antes de tudo, ele é um pacificador, a função dele é resolver os conflitos. E a melhor maneira de resolver é antes deles acontecerem, né? Então, o advogado vê que está tendo uma situação, olha, vamos fazer o seguinte, separa logo, vamos entrar com uma ação aqui para ver, igual o doutor Joaquim falou, para ver a questão dos alimentos, entra com uma ação de alimentos, separa, vamos regulamentar a guarda, porque isso daí vai dar problema para você. Se você for por esse caminho, vai ser um caminho sem volta, vai ser um caminho em que um caminho sem saída, e vai sair muito caro, muito ruim para você, né? Vamos encaminhar para o psicólogo, vamos fazer um psicólogo, vamos encaminhar esse assistido, esse cliente para um psicólogo, para que ele
ele possa entender, refletir sobre as coisas, crescer como ser humano também. Então, são várias ações que o advogado pode fazer. Ele pode fazer dentro desse processo, conversa com a autoridade policial, fala, olha, doutor, a situação é aqui assim, assim, assado. Doutor, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir a medida protetiva. Ou então, por exemplo, eu já tive casos em que o meu cliente tinha arma. Ele tinha arma de fogo. Então, eu cheguei lá na DEANG, nós chegamos lá e falei, olha, é o seguinte, ele tem arma de fogo, ele vai apresentar, eu vou lá buscar, tem coisa melhor. Tem coisa melhor, tanto para a justiça como até para o cliente que assistiu. Vamos entregar a arma de fogo. Eu vou lá buscar, não precisa peticionar para o juiz. Me dá 1 hora que a gente vai trazer as armas aqui e vamos apresentar na delegacia. Porque pela Lei Maria da Penha, ele tem que se ele tiver armas, né? Ele, enfim, pode ter essa restrição do porte ou da posse da arma de fogo. Então, o advogado pode, inclusive, fazer esse transporte? Como é que funciona isso? Sim, no meu caso, eu converso com a autoridade policial e geralmente, se o acusado tiver, no meu caso, estava solto, a gente foi lá e entregou para evitar uma futura na prisão, porque ele não tinha intenção ele queria demonstrar que ele estava, não tinha intenção de prejudicar a vítima, né? Já tinha um processo rolando e ele tinha várias armas de fogo, embora não tenha envolvimento, a lei exige que ele perca. Então ele vai, nós vamos apresentar espontaneamente. Então a gente apresenta. Isso é antecipar um conflito que poderia vir a acontecer. Fala assim, vai que no futuro há uma discussão, alguma coisa em razão. Não, então peraí, pega suas armas lá, vamos apresentar, doutora. Vamos apresentar a arma dele. Não, a doutora vai falar, traz aí, não, doutora. A doutora primeiro fala, pode trazer, que eu estou esperando. Então isso é antecipar o conflito, isso é evitar uma escalada de violência. Uma questão que eu tenho, por coincidência, nessas 2 semanas, que eu tenho abordado aqui, é com relação à visão que o cidadão brasileiro muitas vezes tem de todo o aparato jurídico. Inclusive, por exemplo, nós tivemos uma entrevista que já foi ao ar no último sábado a respeito do Tribunal do Júri. Vem aí novos produtos, inclusive já antecipando para o nosso ouvinte, no mês do Tribunal do Júri. E uma questão muito falada é justamente, saindo um pouquinho, mas a gente volta para o nosso objetivo hoje, por exemplo, o Tribunal do Júri. É uma visão estereotipada por conta de seriados, de filmes de tribunal norte-americanos, e é uma visão que vai ser, mas cadê o martelo do juiz e coisas do gênero, e aquelas situações, ou por exemplo, e que nem sequer é a realidade norte-americana, isso foi utilizado também como elemento de uma entrevista nossa, as portas se abrem, de repente chega assim, eu estou vivo, a coisa não funciona dessa forma. Minha pergunta em relação à atuação do advogado, e particularmente nesse meio que estamos falando hoje, há um estereótipo da atuação do advogado e talvez da própria polícia que é gerado justamente por essa visão, lugar comum que existe em função da própria mídia, em função da ficção? Acredito que a sociedade tem avançado muito, especialmente a polícia e a própria advocacia. Antigamente tinha-se a ideia de que a polícia era alonga-manos ali do Ministério Público para poder oferecer ação penal e acusar. E essa doutrina, né, embora ainda prevaleça essa doutrina ela tem caído muito, especialmente na polícia, porque o policial, na minha visão, eu admiro muito a polícia, porque ele é o primeiro, são os dedos da justiça. Enquanto o juiz botar assim a mente, né, a cabeça, enfim, que dá a sentença final, os dedos da justiça apontam o que está ali na hora do momento, na hora que as partes estão prejudicadas, que as coisas estão quentes, é a polícia que chega ali. Então a polícia ela tem sido, pelo menos na minha visão, tem mudado muito essa ideia de ser um hiperpunitivismo para ser mais uma questão de buscar a justiça. Acho que essa doutrina tem crescido muito dentro da polícia, e é uma coisa, isso eu estou dando uma visão de fora, viu, doutor? Mas eu acredito que é uma coisa muito boa, porque não é só punir. Só punir por punir não se resolve. A gente tem que ter uma proporcionalidade nas coisas, né, em tudo. E o advogado também, essa visão que dão os filmes, que o advogado criminalista é uma pessoa que vai tirar uma prova Shazam e vai te absolver. O indivíduo maquiavélico, que vai soltar o estuprador, por exemplo. Assim. Pessoa, assim. O senhor diz que a realidade é mais no sentido da pacificação social? Isso, exatamente. E os advogados eles têm se especializado muito, feitos muitos cursos, porque quando a gente sai eu já tenho 13 anos de advocacia, né? Então a gente sai assim bem cru, né, doutor Joaquim? O doutor Joaquim tem mais, é meu amigo aí também é criminalista, meu amigo aí de estrada, tem mais tempo de advocacia que eu, mas a gente sai muito cru. E os advogados agora, antes quando a gente começou, né, doutor Joaquim, tinha aquele negócio que o advogado não se ajudava, e hoje não, hoje a gente está vivendo épocas diferentes em que os advogados, eles se ajudam e dão uma direção para os outros. Então os advogados eles estão mais especialistas, olha, busca nesse caminho, busca naquele, veja com relação a isso, e saíram daquela ideia
aquela ideia de Kelsen, né, que seria Duralex, Edlex, tanto a polícia como o advogado, para buscar outras soluções, outras maneiras, outros métodos de resolução de conflito. Eu acho que a doutora Mariana quer falar também. Eu já ia passar a palavra do Joaquim daqui a pouco, mas eu já vou direto para a doutora Mariana, porque, inclusive, pode falar dos advogados também, já que foi mencionada a polícia, então pode se manifestar, doutora. Não, primeiramente, com relação ao tribunal do júri, né? Geralmente, esses casos de feminicídio são julgamentos que são bem midiáticos, né? Que a mídia tem interesse em acompanhar, que a população tem interesse em acompanhar, em razão de todo o clamor público, né? Que esses crimes despertam. Com relação à investigação desses crimes, eu acredito que a gente vem realmente aprimorando essa condução dessas investigações. Aqui na Polícia Civil, nós adotamos protocolos, que são protocolos criados com base em tratados e diretrizes internacionais. Então, aqui no DF, toda morte violenta de mulher que acontece, ela é investigada pela polícia primeiramente como feminicídio, para que nenhum elemento ali se perca, e isso acaba levando a uma maior qualificação ali dessas provas que são obtidas, né? Porque às vezes vários desses indícios se perdem com o tempo. Então, com esse olhar de que esse crime, que essa morte de mulher foi de fato um feminicídio, a gente consegue ali colher todos os elementos, todos os indícios. E aqui, só a título de exemplo também, de 2015, que quando foi incluída essa primeira qualificadora, até atualmente, todos os autores de feminicídio no DF foram presos ou mortos, tanto porque tiraram a própria vida depois do cometimento do crime. Então, a gente tem, sim, uma repressão bastante qualificada aqui e que ela vai também colher, né, os frutos dessa repressão, de todo esse trabalho inicial que é feito lá no tribunal do júri, com as provas que são apresentadas ali, né, com todo esse conjunto probatório robusto que é colhido desde o primeiro momento que esse crime acontece, que tem toda a atenção direcionada ali, desde a preservação desse local de crime, que é feita de forma imediata, até a coleta de todos os elementos ali, e nas perícias que são realizadas posteriormente, tanto no corpo da vítima, quanto em eletrônicos ali, para colher todos os elementos que vão servir de prova para uma eventual condenação. E com relação à participação dos advogados, eu também vejo bem nessa linha que o doutor falou. Acredito que os advogados têm entendido por traçar estratégias muito mais inteligentes tanto quando atuam ali como assistentes de acusação, né, no júri, ou quando atuam como advogados dos réus, dos acusados ali por esses crimes, porque sabem, conseguem entender ali os elementos, as provas que tem em razão, que podem levar a essa condenação, e trabalham com estratégias certeiras para tentar aplicar benefícios ali que possam vir a reduzir essa pena, mas não a desqualificar todo aquele acervo probatório que foi apresentado ali. Como o doutor falou, essa questão de arma, atualmente, há pouco tempo nós tivemos uma situação em que um autor de um feminicídio tentado lá na Ceilândia nos procurou, o advogado dele nos procurou na delegacia para apresentar onde estava essa prova do crime. Então, a participação ali, mostrando que estava colaborativo com as investigações, pode trazer benefícios para o cliente dele, como, por exemplo, num pedido de habeas corpus. Então, vejo também que os advogados atuam com estratégias para usar o que a lei permite em benefício dos autores, mas não de desqualificar todo o trabalho que vem sendo feito, porque, pelo menos posso falar da minha realidade aqui no DF, é feito um trabalho de qualidade na investigação desses crimes com a seriedade que esses casos exigem. Agora, há uma imagem estereotipada por motivos externos em relação à população, principalmente na hora do atendimento às pessoas, quando que por algum motivo tenham ido parar na delegacia ou no juizado? Sim, infelizmente ainda existe, né? Por isso que aqui no DF, nós, além das delegacias circunscricionais, que são as delegacias de área, nós contamos com 2 delegacias da mulher, que é uma situada aqui na Asa Sul e a outra que fica localizada em Ceilândia. E lá na delegacia da mulher, o objetivo é que essa vítima que vá registrar uma ocorrência criminal de violência doméstica, ela receba também
um amparo inicial ali. Então, essa vítima ela vai ter um atendimento diferenciado. São ocorrências que são longas, que demoram a ser confeccionadas, e esses policiais que atuam principalmente nas delegacias especializadas, nas DEANs, eles recebem todo um treinamento para, como o doutor disse, evitar essa revitimização. Nós temos protocolos de atuação dentro da Polícia Civil para que ela não seja ouvida mais de uma vez sobre os mesmos fatos, para que ela, como a gente disse anteriormente, para que ela receba encaminhamentos para outros aparelhos públicos que vão ajudá-la também. Então, a gente busca fazer todo esse trabalho para acabar diminuindo um pouco desse estigma, né, de que a polícia está sempre contra o cidadão, e muito pelo contrário, a polícia está ali de portas abertas para atender e para prestar um serviço em prol do cidadão, principalmente nesses casos de violência doméstica. As DEANs estão de portas abertas para fornecer todo esse amparo que essa vítima precisa e necessita naquele momento. Doutor Joaquim, agora acho que, já passando um ponto específico, eu me lembro da criação da DEAN, fui testemunha nesse sentido, da primeira DEAN, que era até perto de casa, era na 204, 205, morava lá perto nessa ocasião, e se falava muito a respeito da proteção à mulher, que normalmente chegava numa delegacia, e estamos falando de uma realidade dos anos 80, e o grau de sensibilidade social, inclusive, com relação a essas situações que são muito debatidas hoje em dia, eu acho que pode-se dizer que era inexistente. Mudou muito essa questão do atendimento e, aos poucos, tem se mudado a imagem e a prática, como vemos justamente pela sanção dessa nova lei. Isso, e há uma grande reinvenção aí, vamos dizer, do sistema de justiça, né? Então, como foi dito aqui, delegacias, polícia, né? Os advogados, a própria Justiça, o Ministério Público, tem que agora se reinventar sobre como lidar com esse tipo de infração ou esse tipo de conduta, né? Então, vou dizer aqui mais na minha área, na advocacia. Na advocacia hoje, por exemplo, o advogado ele tem que ter muita cautela, por isso que é necessário que ele realize esses cursos de capacitação, porque, por exemplo, perguntas que antes eram formuladas para a vítima, hoje são impensáveis. Inclusive pode gerar infração ética do advogado ou até mesmo sanção penal. Podemos citar algumas? Isso é interessante, essa questão é interessante. Eu não sei, as perguntas, por exemplo, de colocar culpa na vítima, né? De dizer, antigamente na lei, olha que loucura que nós tínhamos até esses dias. Até esses dias nós tínhamos lá na lei da mulher honesta. Foi revogado, sei lá, 10 anos ou menos, né? Menos de 10 anos foi revogado lá esse conceito da mulher honesta. E aí o advogado, ou formular a pergunta, ou até mesmo o advogado de defesa, ali na época, quem sou eu para julgar a atitude? Mas no contexto de hoje, isso é absolutamente impensável. É dizer... a senhora teve outros relacionamentos? Então, esse tipo de pergunta não é cabível. E hoje o magistrado, delegado, pode interromper o advogado e falar, não pode formular essa pergunta aqui, essa pergunta não vai ser formulada, e se protege a vítima e dizer, olha, encerra o depoimento porque nós não vamos revitimizar ela aqui. Inclusive, como eu estava dizendo, isso pode gerar sanção ética para o advogado, até eventualmente sanção criminal para o advogado, e o advogado ele precisa entender isso e se capacitar. Existem perguntas a ser formuladas, existem formas, é possível exercer a defesa respeitando a vítima. Então, na legítima defesa contra a honra que o Supremo decidiu, uma das questões que estavam envolvidas ali era justamente isso. Estava havendo uma inversão de valores que hoje em dia são inaceitáveis por todo o sistema que nós estamos fazendo. E aí, todos esses órgãos, né, e aí eu coloco a advocacia, a polícia, o Ministério Público, os juízes, estamos todos trabalhando para o mesmo caminho, que é o caminho de entregar a justiça. Interessante, porque isso me faz lembrar. Me lembrei agora justamente, eu já ouvi de advogado no final da década de 90, mais ou menos, já se preparando para a eventualidade de um depoimento, e eu lembro dele das palavras, assim, não, eu faço ela chorar, falando a respeito da perspectiva de motiva com uma vítima.
Quer dizer, ele já se preparava para o ataque. Isso. Isso hoje em dia já é mais difícil de acontecer, então. Não é possível. Eu me formei nessa escola. Eu sou formado do direito eu entrei na faculdade em 2002, formei em 2006. Eu ouvia essas histórias. E nós temos, por exemplo, eu tive que passar por toda uma forma de tive que estudar novamente o comportamento em audiência, porque realmente era essa a nossa escola de audiência prática, de advogado combativo. Aí a gente chegava... Advogado tem que brigar, né? Advogado tem que brigar. Acabou isso. Nós somos advogados combativos e vamos, se for preciso, nós vamos fazer a vítima chorar. Impensável isso hoje. O advogado teve que se reinventar. Eu tive que me reinventar. Claro que um pouco menos do que os colegas com mais experiência do que eu, mas eu passei eu acredito que a gente começou a ver uma mudança aí nos anos 2010, 2011, até quando a gente começa a receber os retornos, as devolutivas, né? Doutor, não pode mais formular isso. Olha, eu vou encerrar aqui a audiência porque você está revitimizando a vítima. E aí vem a lei, uma legislação que diz, agora é proibido esse tipo de... Lei Mariana Ferrer. Isso, exatamente, está me fugindo aqui, a Lei Mariana Ferrer, dizendo que agora já não é mais possível esse tipo de pergunta. Aliás, bom ouvir isso, porque inclusive eu lembro de, só relatando um caso, eu sou advogado também, mas eu sou mais jornalista, aliás eu digo que sou dublê de advogado, eu sou mais jornalista que advogado, mas cheguei a ter alguma experiência num determinado período, e eu lembro, década de 90, militei um pouquinho, só um pouquinho, gente, tá? Só no direito de família, eu lembro que havia uma investigação de paternidade e que eu lembro que eu submeti a um colega que, inclusive, tinha acabado de se tornar delegado. Ele fez o concurso logo, passou, e falou assim, olha, o seu texto está muito bom, só que tem um problema, você está cavalheiro demais, você está bonzinho demais. É lógico que eu era advogado do pai, e depois quando a gente fez a coleta, eu lembro inclusive que ele perguntou, e como é que foi quando chegou a pessoa para fazer com a criança, eu falei assim, olha, tira o cavalinho da chuva que você não me falou um detalhe, a menina é a sua cara. E de fato, não deu outra. Mas a questão foi a seguinte, eu lembro do comentário do colega, eu falei assim, não, você está muito cavalheiro, você está bonzinho demais. É para você falar que ela ficava em cima do murinho, fazendo, eu não posso dizer na rádio, dizendo o quê? Ou seja, querendo que eu a caracterizasse, eu a atacasse, e eu ainda insisto, depois quando eu vi a menina, eu falei, não vai dar outra, e como realmente deu. A mentalidade era exatamente essa. Folgo em saber justamente que, não, peraí, vamos equilibrar a coisa, que a coisa fica de uma forma diferente. Eu tive uma, rapidamente aqui, Everton, me permite, eu tive uma, Cadu, em que foi uma audiência que eu participei, em que era uma pessoa que estava pedindo indenização por danos morais, em razão de funcionário que estava gravando ela ela estava com roupas femininas, e aí ela pediu dano moral porque ela se sentiu violada por esse funcionário estar gravando. E eu lembro, em audiência, eu estava pelo funcionário do magistrado ter dito, mas doutora, mas era parte, né, era juizado especial, mas parte, com esse vestido, quem não faria isso daí? E com essa cena absolutamente impensável hoje. E isso aí foi quando? Foi 2008, 2009. Esses dias. Eu presenciei isso. Se fosse hoje, isso seria reprimido imediatamente. Até mesmo por mim, provavelmente advogado do funcionário. Então é algo que a gente... Doutora, diga alguma coisa. Bom, eu acredito que esses reflexos, né, o que a gente vem discutindo aqui sobre a violência, né, sobre os crimes cometidos contra mulheres, obviamente derivam muito dessa toda a estrutura, né, social que a gente tem, dessa sociedade patriarcal, sociedade machista, e que é algo que é difícil de ser combatido, porque a gente já vem há anos tentando combater determinadas situações, né, mas que a gente precisa continuar... Continuam acontecendo, doutora? Infelizmente, são situações que continuam acontecendo, mas que eu acho que cabe principalmente, né, aos órgãos de persecução penal, aos órgãos públicos, ao judiciário,
impedir com que essas situações aconteçam, né? Impedir com que a mulher seja julgada por uma vestimenta, seja julgada pelo seu comportamento, e é algo que a gente, no dia a dia, vem tentando trabalhar, inclusive com a imprensa, porque nós verificamos que os casos de feminicídio que aconteciam, a imprensa tinha muito mais interesse em saber sobre a vítima do que sobre saber, de fato, o que aconteceu, sobre quem era esse autor. Eles queriam saber se a vítima tinha ali alguma coisa que a desbonificasse, né? Que pudesse justificar essa violência que foi praticada em seu desfavor. E não há nada que justifique você tirar a vida de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher ali, né, ser a parte mais vulnerável dentro de uma relação. Então, a gente já vem tentando trabalhar isso, essa imagem também, de não ficar batendo sempre na imagem da vítima, mas de tentar mostrar o fato, a crueldade do fato que foi cometido por esse autor, né, e sem contar em questões de crimes sexuais, né, como o doutor disse, de gravações indevidas, de importunação sexual, que são crimes que, infelizmente, ainda acontecem muito e sempre com esse viés de tentar inferiorizar a vítima ou sexualizar, objetificar o corpo dessa vítima como se fosse uma justificativa para que esse homem cometa esse tipo de crime. Então, o corpo da vítima não é um objeto, o corpo da vítima é dela, e sem autorização dessa mulher, o homem não pode tocar, não pode olhar de forma invasiva, não pode fazer piadas sobre o corpo dela, porque isso não é cabível mais, isso não é mais aceitável nessa sociedade que a gente vive. Então, acho que cabe a todos nós, diante de situações como essa, como o doutor bem colocou aqui, intervir, né? Que seja em qualquer situação onde isso ocorra, seja até mesmo por um superior. Acho que enquanto cidadãos, enquanto sociedade que está impelida mesmo nessa luta, nesse combate a esse tipo de violência, intervir diante de situações como essa que possam acontecer. Essa questão é bastante importante sob o ponto de vista da reflexão, porque estamos falando a respeito de mudança feita pela lei, da maneira legítima, por meio de votação, por meio de sanção presidencial, etc., mas há uma questão de movimentação da sociedade. Essas questões que eram colocadas e eram normalizadas, por isso que eu até disse, doutora, diga alguma coisa, porque a doutora tem experiência direta com isso, e como eu disse, eu acompanhei a implantação da DEAN, me falha agora exatamente o ano, acho que 1985. Final da década de 80. Final da década de 80, me falha agora a data. E era justamente a questão que era muito colocada. Não se faziam denúncias porque a mulher não tinha coragem sequer de chegar na delegacia, porque já sabia como ela de fato seria tratada. Eu lembrei agora também de um outro caso muito famoso, provavelmente talvez eu seja o único aqui no ambiente que acompanhou isso, mas eu juro que eu era criança, que era o famoso caso Doca Street ou Ângela Diniz. Foi o que eu me recordei também. Porque eu tenho uma memória bem vívida disso também, como eu disse, eu era criança, mas eu lembro bem, as pessoas, grupos de mulheres dizendo que ele deveria ser o réu confesso, condenado, deveria ser absolvido porque ele era bonito, qualquer coisa do gênero, e ela era uma mulher a classificaram como uma mulher de qualidade inferior, qualquer coisa assim, como se qualquer dessas coisas, por uma simples análise lógica, devesse ser sequer levada em consideração. Exato, acho que foi o caso mais emblemático, né, que a gente vivenciou aqui nos últimos anos, ali na década de 70, né, final da década de 70, com relação a essa discussão da legítima defesa da honra. No caso dele, ele teve um primeiro julgamento que ele foi absolvido. Chegou a ser absolvido, né? Exatamente. E aí, movimentos feministas, grupos de mulheres foram fazer campanhas com relação, em razão dessa, foi conseguido, né, uma anulação desse primeiro júri, e depois ele chegou a ser condenado, mas não chegou nem a cumprir efetivamente a pena que ele foi condenado. Mas justamente, acho que por isso que esse trabalho social, esse trabalho de conversa, de conscientização, ele é tão importante, porque às vezes muitas mulheres são inseridas também nesse contexto machista, apenas reproduzem conceitos, valores que já são repassados para elas ali em gerações, né? E acabam repetindo esses conceitos aí.
Então, por isso que a gente precisa continuar discutindo. Eu falo que às vezes é chato a gente ficar falando, de novo esse tema, não aguento mais, tudo agora é violência contra a mulher. Mas eu sempre digo que enquanto uma mulher estiver morrendo, a gente precisa continuar falando sobre esse tema. E precisa romper padrões anteriores que só retroalimentam essa cultura da violência contra a mulher. E aí a gente está tratando de violências intergeracionais, e acredito que a gente ainda vai ter nos próximos anos um aumento, a gente ainda vai ouvir falar de aumento nesses números, porque às vezes muito desse aumento também se deve, como já foi colocado aqui, a um aumento no número de denúncias, né? A uma maior conscientização, uma maior coragem dessas mulheres de denunciar os seus companheiros. Então, acredito que a gente ainda vai sofrer esse fenômeno de aumento desses números de violência doméstica e familiar contra a mulher por um período, mas tenho certeza que daqui a algumas gerações a gente não vai estar mais discutindo sobre esse assunto. Doutor Everton? Até porque aumentando, você expandindo ali o leque criminal disso, você vai ter um aumento de ocorrências também, né, doutora? Assim, se você tem mais crimes, então mais crimes a serem registrados, mais atuação do Estado, mais atuação do aparato, e haverá. Mas haverá um aumento da criminalidade com relação a isso, porque nós temos mais crimes também que serão apurados, né, com essa expansão legal. Mas vocês estavam falando do caso antigo, eu não sou tão antigo assim, mas a gente tem um caso para mim que é emblemático, que ele é muito moderno, assim, na minha visão, que é da Elisa Samúdio e do goleiro Bruno, né? Porque esse caso específico tem até um documentário que é A Vítima Invisível, porque ela foi muito atacada, né? Ela nunca foi encontrada, ele nunca revelou onde o corpo dela estava, e ela foi muito atacada em razão do padrão de vida que ela vivia, como se isso fosse alguma justificativa porque aconteceu com ela, que foi um fato muito horrível, né? Porque ele chamou ela para o sítio, dizendo que ia resolver a situação com ela, deixou ela em cárcere privado, ali durante vários dias, ela foi torturada, foi subtraído o filho dela, né? Depois ela foi levada para uma outra situação, foi morta sem possibilidade de defesa e desapareceram com o corpo dela. E muita gente, durante o julgamento, né, gritava ali, Bruno, lindo, Bruno, né, os fãs do goleiro Bruno, e um descrédito com relação a Elisa Samúdio, né, dizendo que ela era uma simples Maria Chuteira. Então, esse tipo de conduta social, eu acho que tem que mudar, né? Esse sentimento de que, porque ela era assim, ela merece isso, acho que isso está extremamente equivocado. Acho que programas como esse que nós estamos fazendo aqui que gera essa reflexão na sociedade, né? O ouvinte está lá, será que, porque às vezes a gente repete esses padrões, a gente nem percebe, especialmente nós homens, que fomos criados ali, eu sou da década de 80, da melhor safra, que é de... Eu brinco, né, que a melhor década de 80 é a melhor safra de 85. Então, a gente... o doutor Joaquim, acho que é um pouquinho mais... Eu sou de 85 também, doutor Joaquim? 82. O doutor Joaquim é um pouco mais antigo do que eu, mas a gente, às vezes, se vê repetindo. Então, acho que esse tipo de programa, esse tipo de bate-papo, esse tipo de conscientização que faz a sociedade mudar, faz o ouvinte, e até nós mesmos ouvindo, faz a gente refletir, ver, será que eu não estou repetindo um padrão? Será que é essa sociedade que eu quero para mim? Será que não é hora de nós mudarmos? Porque assim, a sociedade só muda se eu mudar. Faça a mudança que você quer ser no mundo, né? Agora, doutor Joaquim, falando... Eu não sei se eu utilizarei a expressão o outro lado, a questão não é essa. Mas o fato de nós termos uma legislação bem desenvolvida, instituições que funcionam, fazem com que haja o direito de defesa, inclusive para que se verifique na análise dos fatos, dos meios de prova, se determinada situação ela aconteceu e em que termos. Isso, na verdade, é positivo para toda a sociedade. Sem dúvida. Aqui, vamos lá, estamos aqui na área do jornalismo, vamos dizer, a gente está tratando da legislação 14.994, que trata de toda uma proteção da mulher, né? Então, portanto, a minha linha editorial aqui, ela é baseada nesse aspecto, mas, claro, nós temos o outro lado, que é fundamental, nós temos lá, decorre lá da Constituição, direito de defesa,
devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, que é fundamental. Do outro lado, parece que a gente está defendendo o assassino. Não é isso. É o direito de defesa. Todos nós temos direito à defesa. E é importante nós sabemos que essa legislação ela é protetiva da mulher, mas ela se compatibiliza com o direito de defesa. Então, obviamente, da mesma forma que a mulher ela é protegida, a defesa ela também tem a sua proteção no sentido de apresentar suas versões, poder tomar depoimentos, poder indicar testemunhas, poder apontar álibis, porque de fato podemos ter falhas como temos. Também aparece, aliás, se noticia demais as falhas, às vezes, do sistema da Lei Maria da Penha. Se noticia demais isso. Eu acho que ele falha menos do que aparece na notícia, mas pode acontecer falhas. E como pode acontecer falhas, por isso que é fundamental, e aí e isso é importante, tanto o sistema policial como também o Ministério Público, eles estão ali para fazer a defesa da legislação. É claro, defesa ali daquele fato, em relação à vítima, né? Mas fazer a defesa da legislação. Então, identificando que houve uma ocorrência que ela não corresponde à verdade, certamente o encaminhamento era para o arquivamento daquela ocorrência policial, daquele inquérito policial, ou não oferecimento da denúncia, ou de alguma forma, e por isso importante também a participação do autor do fato para que ele possa esclarecer as situações. Então, ou apresentar a versão dele, pelo menos, né? Isso. E ainda que haja a condenação e haja um fato confesso, como a gente tratou aqui de um caso de réu confesso, ainda que se trate de um réu confesso, mas que a legislação ela seja cumprida em relação a essa condenação. Então, por exemplo, não cabe, da mesma forma que não cabe à mulher advogada, à mulher, não cabe também a gente transformar o autor do fato, ou o réu aí, em um troféu, em causar nele e chamar ele de forma, transformar ele de forma sensacionalista, e aí, por exemplo, exibi-lo de forma a causar chacota. Não, ele continua tendo os seus direitos, mas seus direitos serão justamente aqueles que nós vamos ter as restrições do direito dele conforme a nossa legislação. Então, o sistema de justiça ele é um sistema de justiça, ele não é um sistema justiceiro. O sistema justiceiro, os vigilantes, os justiceiros estão lá nos quadrinhos para a gente admirar, gostar e tudo mais. Mas aqui na vida real, a gente lida com um sistema de justiça que precisa levar em consideração justamente a lei conforme ela foi programada. Doutor Everton, doutora Mariana, já estamos indo para o final, com alguma observação a mais? Eu só queria reforçar, né, como uma mensagem final, a importância da denúncia dos casos de violência. Então, mulheres denunciem as agressões sofridas, familiares, amigos que perceberem que tem alguém no seu convívio aí sofrendo esse tipo de violência, denunciem para que a gente consiga enfrentar esse fenômeno que é dever de todos. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima pelo 197 da Polícia Civil, pode ser feita uma denúncia através do canal 180, que é a Central Nacional de Denúncia de Atendimento à Mulher. Aqui no DF nós temos diversas delegacias de área, 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher e também contamos com uma delegacia eletrônica que o registro dessa ocorrência pode ser feito sem que essa vítima precise sair de casa. Então, denuncie, porque só apenas com a ajuda de todos é que nós vamos conseguir combater esse crime que atinge a tantas mulheres, né, e tantas famílias. Doutor Everton? Eu quero ressaltar que essa lei, ela foi publicada, né, entrou em vigor em 9 de outubro de 2024. Então, a aplicação dela só tem efeitos futuros. Então, os fatos
que ocorreram antes dessa data não podem haver aplicação dessa lei. Então, o Estado demora um tempo, a sociedade demora um tempo a se adequar, mas porque assim, poxa, por que um feminicídio aconteceu, não pegou uma pena lá de 20 anos? Porque há essa vedação à lei retroagir. No mais, eu vou com a doutora Mariana, denuncie, e a mulher também precisa se empoderar, no sentido de ter um ciclo social, de buscar apoio na família, no Estado, na sociedade, no advogado, no psicólogo, em quem for possível que empodere essa mulher. E no mais, desejo o ouvinte aí e ao professor também um bom dia, um excelente dia. Obrigado pela participação. Cumprimento meus colegas, acho que foi excelente o nosso bate-papo. Exato, o nosso debate aqui hoje, tratando sobre esse tema das alterações, isso é apenas um gancho, falamos sobre muitas coisas relacionadas à questão da violência contra a mulher, as alterações da lei que aumenta a pena para feminicídio e entre outros pontos. Os nossos entrevistados de hoje, doutora Mariana Araújo Almeida, delegada-chefe adjunta da DEAN 2, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal, doutor Everton Nobre, advogado criminalista, professor e conselheiro da OAB de Sobradinho, doutor Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues, advogado criminalista em Brasília, mestre em Direito Constitucional. Agradeço muito a participação de todos aqui no nosso programa que está chegando ao final e lembrando que as notícias, tudo que é notícia no mundo judiciário, você acompanha logo mais no Jornal da Justiça. Entre os destaques de hoje, o Supremo determina que municípios apresentem contratos com escritórios de advocacia em outros países. A ação na Corte discute possibilidade de municípios buscarem indenização no exterior por danos causados no Brasil. Plenário do Supremo invalida leis de Goiás e Pernambuco, que reduziram o ICMS de cervejas feitas à base de mandioca. Superior Tribunal de Justiça define candidatos para vagas de ministro. 3 mulheres e 3 homens integram as listas. Justiça autoriza a operação contra grupo envolvido em roubos de condomínios de luxo em 5 estados brasileiros, com prejuízos que chegam a 50 milhões de reais. Mantida a condenação de falsa psicóloga que atendia crianças com transtorno do espectro autista em São Paulo. E ainda, Expojude. O STF está presente na maior exposição de tecnologia e inovação do Poder Judiciário. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de outubro, começa logo mais às 18 horas. Agora em Brasília, 17 horas em ponto. Obrigado pela sua companhia conosco aqui no Justiça na Tarde e amanhã nós teremos mais Justiça na Tarde para você. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha, sou eu. Produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos de Neto Silva, coordenação de jornalismo de Marcela Luiza e o Walter Lima volta na próxima terça-feira. Obrigado pela companhia e continue conosco na Rádio Justiça. Aqui você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.